Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre as relações numéricas fundamentais. Isso é muito importante para quando nós entrarmos em cálculo estequiométrico. Vamos nessa, vamos conhecer algumas relações fundamentais importantes. A primeira delas é a massa atômica de um elemento. Vocês já observaram na tabela periódica que as massas atômicas dos elementos, elas têm vírgula, não é um número exato. É isso que nós vamos ver agora. Olha o porquê que essas massas atômicas vêm quebradas, vêm com vírgulas. Nós temos dois isótopos. Nós temos o cloro de número de massa 35 e o outro cloro com número de massa 37. Notem a porcentagem de cada um deles. O cloro 35, nós temos 76% dele. Já o cloro 37, nós temos apenas 24% dele. Vamos entender melhor este conceito? A massa atômica de um elemento resulta da média ponderada dos números de massa dos isótopos deste elemento. Veja aqui essa explicação. A massa atômica do cloro, e nós já sabemos que temos dois cloros, um de número de massa 35 e o outro de número de massa 37. Nós vimos também a porcentagem dele na natureza. O cloro 35, 76% e o cloro 37, 24%. Olha então como nós achamos a massa atômica. 35 vezes 76 mais 37 vezes 24. Isso tudo sobre 100. Por isso que a massa atômica do cloro na nossa tabela periódica é 35,48. Notem alguns detalhes. Aí nós não colocamos unidades. Ficou sem nada. Eu poderia colocar unidades grama, litro? Não, não, não. Nós estamos vendo a massa atômica. Eu coloco nada ou coloco U ou UMA. Ou melhor, unidade de massa atômica. Massa atômica não é o grama. Cuidado com as unidades. Beleza? Entenderam? Legal. Então, para calcularmos a massa atômica de um elemento, divide-se por 100 o somatório dos produtos do número de massa pela percentagem de cada isótopo que constitui o elemento. Olha lá a nossa fórmula. Massa atômica é igual ao número de massa do isótopo 1 vezes a sua porcentagem, mais o número de massa do isótopo 2 vezes a sua porcentagem. Notem que eu coloquei N. Isso quer dizer que pode ter um monte de isótopos. Agora, não esquecendo que tudo isso é sobre 100. Legal? Vamos então a um exercício. Um elemento hipotético X é constituído por 3 isótopos de número de massa 60, 61 e 62. Vamos dar uma paradinha aí? Presta atenção. Nós temos 3 isótopos. Então, como é que ficaria a nossa expressão? Massa atômica igual ao número de massa de 1, porcentagem de 1, mais o número de massa do 2, porcentagem do 2, mais o número de massa do 3, porcentagem do 3 sobre 100. Sabendo que a percentagem do isótopo 62 é 5%, dá mais um tempinho, presta atenção, já tem um com 5%. Nós sabemos que o todo é 100%. Se 1 é 5, sobrou 95% e mais a nossa incógnita. E que a massa atômica do elemento é 60,2 UMA. E está querendo aí saber quais as percentagens desses outros isótopos. Substituindo, eu teria 60,2 igual a 60 vezes X mais 61 vezes 95 menos X, mais 62 vezes 5, tudo sobre 100. Ao resolvermos a expressão matemática, concluímos que teremos 85% do X60 e 10% do X61, já que 5% é do nosso X62. Esse cálculo foi massa, sem trocadilhos. Vamos agora ver o que é a massa atômica de um átomo.
É o número que indica quantas vezes esse átomo é mais pesado que um 12avos do isótopo do carbono 12. Peraí, o que quer dizer isso? Nós vamos ver daqui a pouco, mas antes, lembrem, qualquer tabela periódica está lá escrito, é baseada no carbono 12. Isso acontece porque teve uma briga entre a física e a química e aí resolveram adotar um padrão e escolheram o isótopo do carbono 12. Beleza? Legal? Vamos mais adiante. Quando dizemos que a massa atômica do cálcio é 40, isso significa que um átomo de cálcio é 40 vezes mais pesado que um 12avos da massa do carbono 12. Ok? Tranquilo? Entenderam? Então vamos agora a um exercício. A massa de um átomo X é 2/3 da massa de um átomo Y. Qual a massa de X, sabendo que a massa de Y é o quádruplo da massa do isótopo 12 do carbono? Peraí, vamos pausar, vamos entender melhor a nossa leitura. Vamos ler escrevendo. É assim que nós resolvemos um problema. Olha como é, lendo e escrevendo. A massa de um átomo X... A massa de um átomo X é igual a 2/3 da massa de um átomo Y. 2/3 da massa de um átomo Y. Só que o problema continua falando, ele quer saber a massa de X, sabendo que a massa de Y é o quádruplo. Olha lá a substituição, no lugar de massa de Y, o problema está falando que é o quádruplo do isótopo 12 do carbono. Resolvendo essa expressãozinha, nós temos lá que a massa de X é igual a 32 purinho sem unidade, ou 32U, ou ainda 32UMA, unidade de massa atômica. Beleza? Viu como é fácil? Basta apenas pausar a leitura e escrever enquanto você está fazendo o cálculo. Ou melhor, leia escrevendo, ok? Vamos ver agora a massa molecular ou peso molecular. É o número que indica quantas vezes a molécula é mais pesada que um 12avos do isótopo 12 do carbono. Vamos então a um exercício. Determine a massa molecular dos compostos. Vamos ver primeiro o H2SO4. Nós temos 2 átomos de hidrogênio e cada um pesa 1, a massa atômica dele. Eu teria 2 vezes 1 igual a 2. Tem um átomo de enxofre que pesa 32. 1 vezes 32 igual a 32. Mas eu ainda tenho aqui 4 átomos de oxigênio. Cada oxigênio é 16. 4 vezes 16 igual a 64. Somando 2 com 32 e 64, teríamos lá 98, ou 98 unidades de massa atômica, quer dizer UMA. Beleza? Tranquilo? Muito fácil determinar a massa molecular, o peso molecular. Mas eu quero outro exemplo ainda. O NaOH. Eu tenho um átomo de sódio vezes o peso atômico dele, que é 23. Um átomo de oxigênio vezes o peso atômico do oxigênio, que é 16. Um átomo de hidrogênio vezes o peso atômico dele, que é 1. Eu teria uma vez 23, 23, uma vez 16, 16, uma vez 1, 1. Somando tudo, 23 mais 16 mais 1, eu teria lá 40 ou 40 UMA, unidade de massa atômica. Esse é o peso molecular do NaOH. Vamos então agora ao último exemplo desse nosso exercício. Olha lá, eu tenho aqui o Ca, entre parênteses, OH, fechei 2. Muito cuidado na hora de tirar aquele parênteses, você já sabe disso.
Cálcio só tem um átomo, vezes o peso atômico dele, a massa atômica, 40. 1 vezes 40 igual 40. Na hora que eu tiro do parênteses, eu tenho aqui 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio, vezes o peso dele, 16, seria igual a 32. Ainda tenho 2 vezes 1, 2 átomos de hidrogênio, vezes o peso dele, que é 1, 2 vezes 1, igual a 2. Somando 40 mais 32 mais 2, eu teria massa molecular igual a 74, ou, se você preferir, 74 UMA, unidade de massa atômica. Entenderam? Legal? Agora, peraí, vamos dar uma paradinha e vamos ver o que as pessoas acham lá na nossa enquete. Escuta só. Vocês têm cara que sabem. Qual que é a diferença entre massa molecular e massa molar? Fala, ela sabe. A massa molecular seria a massa da molécula e molar seria a diferença da